Boa tarde. Boa tarde, Cássio. Eu mesmo. Prazer. Pois não? Me indicaram o senhor para me ajudar com algumas dúvidas que eu tenho em relação à parte mecânica. Pois não. Poderia me ajudar? Lógico, por favor. Obrigada. Oi, Cássio. Tudo eu bem? sou a Lia. Me indicaram sua oficina para poder me ajudar em relação a algumas dúvidas que eu tenho em relação à parte mecânica. Pois não, vamos lá. Você está vendo, eu sou mulher e eu passo por algumas dificuldades. Eu acho que muitas mulheres passam por dificuldades nessa parte mecânica. Bom, estou dirigindo meu carro, deu uma pane, apagou tudo. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. É assim, quando o veículo para, tem aquela sensação de pânico, né? De vulnerabilidade. O que eu faço? É lógico que as pessoas em geral têm ficam temerosas com relação a quando o veículo para. As mulheres principalmente, né? É uma sensação de insegurança, de abandono, inclusive de pânico com relação a até uma colisão que venha acontecer. Quando o veículo para e você estiver numa esquerda, por exemplo, e aquele trânsito contínuo, eu recomendo sempre para vocês mulheres. Em primeiro lugar, liga-se o pisca-alerta. Procura sempre colocar o seu carro na mão da direita, porque o fluxo maior é na esquerda. Se você não conseguir colocar na esquerda, se for mecânico, se você colocar numa marcha engatada e continuar na partida, você consegue deslocar o seu veículo até a direita. E sempre no lugar onde tem mais segurança, iluminado se for à noite, com mais movimento de clientes. Um exemplo, por exemplo, um posto de serviços. Tá? Normalmente vai ter pessoas para te atender, frentista, tem uma troca de óleo que pode te auxiliar. Logo depois disso, eu recomendo que, se você tiver seguro, chama a companhia de seguros. Não deixa terceiros mexer. Por quê? Depende do veículo. Hoje, precisa do atendimento mais especializado. Depende da montadora, precisa de equipamentos que não estão disponíveis no local. Então, a recomendação é, para a sua segurança e para a confiabilidade de serviços, remover para uma oficina autorizada ou, não estando na garantia, com uma oficina de confiança. Nessa situação, onde o carro deu a pane e eu não consegui dar a partida nela, no veículo, para poder encostar na mão da direita, se eu ligar para minha corretora de seguros, se eu ligar para um guincho e ele me perguntar qual está sendo o problema apresentado naquele momento, eu não sei, eu não entendo nada, eu não sei se o problema é bateria, se o problema é fiação, se o problema é elétrico, eu não sei. Como que eu consigo identificar para poder auxiliar a pessoa do outro lado? A gente faz um comparativo, a mesma coisa, uma criança com sufocamento ligando para o bombeiro. Né? A mãe da criança em situação de pânico, emocionalmente abalada, vai passar alguns sintomas o que a criança está passando e vai ter algumas orientações. No caso do veículo, a gente sempre pergunta, o profissional pergunta, o carro não pega ou ele não dá a partida? Nesse pequeno sintoma, a gente usa a técnica de anamnese. Você consegue destrinchar o que está acontecendo, se é bateria, se é motor de partida, se é um problema propriamente de injeção, tá? Ou se o carro até tem condições de pegar. Então vamos lá. O que é não dar a partida? Você vira a chave, não tem sinal nenhum, o carro está simplesmente morto, não faz barulho nenhum, não vai pegar, não vai dar nem a partida. Pode ser sintoma de bateria, motor de partida, chave. Tá? Agora, existe outra situação, que é o carro dá a partida e não funciona. Fica aquele famoso nhê, 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 nhê. Provavelmente você já tem bateria, já tem funcionamento do motor de partida, pode ser um problema de injeção, de linha de combustível, problema de ignição, uma correia dentada quebrada na falta de manutenção. Então já você consegue passar para o atendente, para o seu mecânico de confiança, para a seguradora, se há necessidade de um mecânico no local, talvez com uma bateria, um eventual reparo rápido, ou um deslocamento do veículo até a oficina autorizada ou mecânico de confiança. Tá. Outra questão, Cássio, que eu tenho muita dúvida é,
A partir de qual momento eu começo a levar em alguma oficina mecânica ou eu mantenho numa concessionária? Eu costumo trocar o carro de tempos em tempos. Qual seria esse tempo previsto para trocar de carro? O que você recomendaria? De quanto em quantos anos? Saiu da garantia, já troco de carro? Eu continuo mantendo enquanto está na garantia na concessionária, porque os preços estão absurdos. E o que eu devo fazer no quadro atual hoje que nós estamos vivendo? Troca de carro por um mais novo para não me dar tanto problema com manutenção, ou eu mantenho o meu carro atual com manutenção preventiva? Olha, Alia, o que acontece muito assim, vai de pessoa para pessoa, situação financeira de cada um, mas eu recomendo, independentemente de tudo isso, um veículo zero, normalmente existe um período de garantia do fabricante. Então eu recomendo que se faça as revisões como manda o manual do fabricante, anualmente ou depende da montadora de 6 em 6 meses, para manter a garantia do veículo e a confiabilidade do produto em si. O problema é depois quando esse carro sai da garantia, né? Então, existem pessoas que trocam o veículo no período de garantia e estão trocando. Então, tem que se fazer um levantamento custo-benefício, o que é viável para você. Trocar o veículo a cada 4, 5 anos, não deixar baixar muito, aumentar muito esse degrau, para que na troca o valor fica muito alto e aí acaba motivando você a ficar mais tempo com o veículo. E a sua atual situação financeira, que vai definir se você quer ficar com esse tempo mais tempo com o veículo ou quer substituir para não deixar esse degrau aumentar demais. Porque o custo para trocar importa em muito. O que acontece muito nessa atual conjuntura da pandemia mundial e que está nos afetando aí há quase 1 ano e meio, passou de 1 ano e meio, muitas pessoas estão optando em não trocar o veículo. Mesmo porque, com essas demissões, o mercado financeiro, mercado de investimento, as montadoras estão tendo menos oferta de produto, tem menos peça disponível. Então, é muito comum as pessoas nos procurarem dizendo que quer trocar o veículo, estão na dúvida para qual modelo trocar e o pior, quando tem o capital necessário para substituir, não tem um veículo a ponta entrega. Por quê? As montadoras estão tendo um colapso de oferta e procura. Talvez tenha muita gente procurando um veículo novo, tendo algumas condições melhores para trocar, mas não tem o produto na prateleira para te entregar. Então, aproveitando esse gancho, Cássio, não vou trocar pela situação que nós estamos. Vou manter com o meu carro. Como eu não vou ser enganada? Porque eu vou sair não vou levar mais na concessionária. Sim. Vou te procurar agora que te apresentaram, né, por indicação. Gosto muito de recorrer à ajuda quando é por indicação, né? Eu já ouvi falar muito bem da sua oficina, do seu serviço. Mas como eu não sou enganada, eu sou mulher, eu não entendo nada, vou com um problema X no meu carro, como eu sei que ele está diagnosticando de forma correta, sensata e fazendo com que eu não gaste além do que deveria? Sim. Com relação vou fazer um comparativo, ainda mais no público feminino, é muito comum a sua pergunta, sua dúvida. Eu falo assim, na hora de você contratar um serviço, seja no seu veículo, seja qualquer prestação de serviço, somente você, o público feminino, é a mesma coisa quando você vai fazer um procedimento cirúrgico ou estético. Existem alguns pré-requisitos que você deve tomar alguns cuidados para não ter problema de ficar desgostosa, o efeito final não ficar contente, vou ficar chateada, deprimida e com gastos absurdos. Eu sempre recomendo, fazer um reparo no seu veículo é igual procurar um cirurgião plástico, né? Algum procedimento estético que você vai fazer. Procure sempre por indicação, tá? A partir do momento que você não leve mais no concessionário, o seu veículo não está mais na garantia e você quer uma opção, às vezes mais em conta, porque infelizmente os serviços feitos em concessionária, depois de uma certa quilometragem, são bem mais caros. Porque a hora trabalhada do concessionário é uma tabela e são valores maiores. Depende do caso, bem maior do que se espera. E o pacote de serviços que se oferecem, às vezes,
não são tão necessários assim. Então, se você mantém o seu veículo sempre revisado, normalmente você não vai ter muita surpresa. Tem um manual do fabricante e lá no manual já está descrito, todo o fabricante indica revisão dos 10 mil, dos 20 mil, periodicamente dos 30 mil ou anual, e está lá o protocolo pronto para fazer uma avaliação. Não quer dizer que você tem que substituir, mas tem que checar. Por isso que você mantém o carro por muitos e muitos anos, com longevidade e quilometragem alta, sem precisar trocar. Isso é muito comum na Europa. Eles ficam com veículos 10, 20 anos, com uma inspeção veicular extremamente confiável e sem recorrentes quebras. Voltando à questão da escolha da empresa que vai te prestar o serviço, da oficina mecânica, tirando concessionários, procure sempre uma marca, uma oficina que atenda uma marca, uma oficina que tenha estrutura, faça uma pesquisa antes. Você tem Procon, Reclame Aqui, tá? Melhor é por indicação. Por indicação, pessoas que já levaram, como você faz um procedimento num cirurgião plástico. Olha, pode ir lá, deu algum problema, você precisou fazer um retoque, ele te deu uma garantia, ele refez sem problema nenhum. O serviço foi a contento. Então a gente faz um comparativo para vocês terem uma noção nesse mundo de vocês, que é um mundo feminino, empoderadas, já estão escolhendo, optando, tendo essas leque de opções. Tá? Então é como se fosse contratar um cirurgião plástico. Então essa é a dica que eu dou. Vai procurar saber o nome da empresa, se essa empresa te dá a nota fiscal, está regulamentada, tem estrutura para te atender, mexe nesse determinado tipo de veículo, está equipado para te atender nesse tipo de veículo, se presta o serviço e um detalhe, se tem a especialidade nesse serviço. Existem muitos médicos que às vezes não têm a especialidade da cirurgião plástica. Carro também, ele pode ser um mecânico geral, mas se você precisar de uma coisa mais refinada, mais detalhada, um alinhamento técnico, uma injeção eletrônica, um câmbio automático, uma eletrônica embarcada, precisa de realmente um profissional que entenda, tenha a documentação desse produto, tenha o ferramental e saiba fazer o serviço a contento, com nota e te garanta esse produto de serviços e no protocolo da montadora. Eu tenho uma dúvida em relação a seguro. O que você acha de ter seguro no carro? Porque eu não saio muito com o carro. Então ele fica mais na garagem, né? Eu trabalho de casa, agora com essa pandemia home office, estou mais em casa. Qual é a vantagem de ter um seguro nesse caso? Olha, que aconteceu muito, inclusive na época de pandemia, muitas pessoas cortaram gastos e deixaram de fazer seguro. Inclusive tem um estudo mostrando que mais de 60% dos carros rodantes aqui, circulantes em São Paulo, estão sem seguro. Tá? Então a pessoa deixa de pagar alguns encargos, vai cortando despesas à medida de cada um. Tá? Mas veja bem, o problema do seguro, existem países, não é o caso do Brasil, que você não pode rodar com o veículo sem um seguro. Você não pode adquirir um veículo sem um seguro. A questão do seguro é integridade física, em primeiro lugar, contra terceiros, porque você não sabe o que pode acontecer com terceiros, e ainda mais com o seu produto, com o seu bem durável. Então tem veículos aí que a gente é muito comum atender aqui, com 3, 4 anos de uso, mas aí numa monta aí de R$200 mil no veículo, ou até mais. Existem veículos que um farol dianteiro custa R$20 mil. Então, uma colisão pequena que seja num carro de linha premium, sai brincando acima de R$10 mil. Nós não temos noção disso, né? Não. Então, assim, e pior, às vezes é terceiro. O seguro, quando você faz uma contratação de uma pólice de seguro, você fazendo uma pólice de um seguro de vida de acidentes. Então o seu produto não é só por causa do bem. Você pode não usar o seu veículo, mas se sofrer algum acidente pessoal ou do bem contra seu veículo ou terceiros, você está mais tranquilo.
Então, tá bom? vale a pena, né? Não é questão de vale a pena. Eu acredito, eu julgo sempre extremamente necessário. Agora, existem mercados, por exemplo, de veículos antigos, carros colecionáveis, que a pessoa roda muito pequeno e você faz um gerenciamento do uso desse veículo. Então, as pessoas, assim, não fazem seguro, porque talvez o veículo, o valor de mercado, o que se vai lhe pagar, a própria seguradora já tem um departamento para fazer uma avaliação. Mas existem companhias que fazem seguro para velhinhos. São seguros específicos para veículos bem conservados, com todo o equipamento funcionando 100%, que te fazem seguro, contra o produto e contra terceiros. Que interessante. Tá? Mas eu recomendo sempre que faça pelo menos contra terceiros, que é o foco principal aí. Entendi. Cássio, você recomenda algum carro para mulher? Porque eu já tive algumas marcas que eram lindos, porque assim, eu vou pela aparência, né? O que é bonitinho, o que eu me vesti bem. Gosto de comprar as coisas pelos olhos, infelizmente. Isso me gera algum risco? Porque, como eu te falei, eu fico o tempo de garantia e eu já troco o carro, né? Mas eu senti que nesse processo eu já peguei marcas que eu fiquei na mão, Sim. né? Era bonitinho, mas me deu alguns prejuízos, financeiramente falando. Bom, você me indica algum carro que fala assim, olha, esse aqui é bom, em relação a custo-benefício, a manutenção, é um carro que vai aguentar no dia a dia, uma viagem. Penso sim em aumentar a família, é um carro que eu posso ficar durante anos com ele sem pretensão de troca. Sim. Existem marcas, existe carro específico para isso? Assim, específico, a gente recomenda sempre algumas marcas, talvez que te deem o mesmo problema. Mas adquirir um veículo é muito questão de perfil, né? Eu sempre recomendo para o meu cliente, você vai comprar, adquirir um bem durável, depende inclusive do valor, é aquele sacrifício para você pagar o financiamento, para você pagar o veículo. Mas veja bem, um veículo, a gente brinca e fala, é um filho que não cresce, porque é uma despesa contínua. Você tem a importância que você gasta no veículo, você tem despesa anual do seguro contratado, você tem a despesa anual de documentação, IPVA, licenciamento. A gente brinca, eu tenho um vale de garagem. Se você não tivesse, tem a despesa da guarda do veículo, que é uma garagem. Tem pessoas que têm mais de um veículo, tem que alugar uma garagem extra. E tem a despesa do combustível, tem a depreciação do mercado, e depois de um ano você perde, tem a depreciação de mercado. Existe um outro mercado de veículos colecionáveis que esse você não perde. Esse sempre te dá uma rentabilidade e valor de mercado. Mas veículos para uso, veículos novos, existe uma perda. Importados, chega a 25% no primeiro ano. Depende da marca do veículo, chega a perder 10, 15% no primeiro ano. Então, é uma perda constante. Mas naquilo que ele te serve, você tem que avaliar o custo-benefício. Mas eu falo, a melhor marca de veículo deveria ser o veículo zero. Mas mesmo nesses veículos zero, a gente gerencia a perda. Tem marcas que você perde mais, tem marcas que você perde menos. E você tem um veículo mais confiável. Depende muito da categoria do carro. A linha Premium é uma categoria de veículo e depende, às vezes eles não estão muito preocupados com perda. E eles trocam de carro muito rápido. Né? Então depende, quando é uma versão de entrada das montadoras, um carro mais versão de entrada até 50, 80 mil reais, e você vai trocar a cada 4 ou 5 anos, é aquilo que mais te atende em termos de espaço, por isso que eu falo que é perfil. Você vai fazer um convênio médico, eles perguntam qual é a tua idade, se você tem uma doença pré-existente, se você precisa de algum atendimento especial, se a sua mãe tem uma doença pré-existente, ou seja, que hospital você quer ser atendida, ou seja, é traçar um perfil. E eles vão te determinar um tipo de seguro-saúde ou convênio, um valor X. Carro também. Então aquilo que você vai usar depende muito de pessoa para pessoa. Eu recomendo vaga de garagem,
Para quantas pessoas, você é solteira, tem filhos, precisa de espaço maior? Você tem casa no sítio? É um terreno acidentado? Uma parte é terreno de terra, precisa de um carro maior, uma SUV, com tração nas 4. Então, a vaga na área tem que ser maior, a gente traça consumo, valor de seguro. Então, são N situações que você tem que fazer um levantamento para fazer uma compra lógica, uma compra pensada, tá? Para você não ter problemas no futuro. Poxa, não cabe na minha garagem, eu abri a porta, bati na coluna do prédio, o vizinho mal consegue entrar. Então são alguns pontos que a gente indica e dá dicas antes de você contratar um veículo, comprar um veículo, antes de você contratar um seguro, antes de você contratar uma oficina mecânica, para que depois de alguns anos de uso, você não tenha dor de cabeça. Já chega o dia a dia, né? Tão corrido, tantas coisas para fazer, mas preocupação com o carro. Cássio, é muito complexo isso, gente. Era muito mais fácil quando a gente largava na mão do pai, do avô, para o avô trazer o carro, para o pai trazer o carro. Pelo que eu pesquisei, pelas indicações, você já está aqui na região há muito tempo, né? Já atendeu gerações. Quase 40 anos. E assim, eu estou me sentindo confortável em conversar com você, porque creio que muitas mulheres, assim como eu, sentem esse bloqueio, né? De frequentar uma oficina, de começar a levar um carro na oficina, justamente por essa recepção, né? Que o mecânico, o profissional vai ter conosco. E eu estou sentindo muito receptivo, né? Uma abordagem, um respeito e uma linguagem muito fácil de entendimento. Isso é muito importante também, né? Para nós mulheres. Sim, então... Você comentando a respeito daí, eu sou pai de 4 filhas mulheres, né? Então, mulheres, e 60% da nossa clientela é mulher, né? Então, assim, a mulher, realmente, esse mundo de automotivo, mecânica, graxa, não fazia parte do mundo feminino. Hoje é constante, tá? O que a gente vem notando de uns anos para cá, eu estou no bairro há quase 40 anos prestando serviço com oficina, própria minha há mais de 25 anos. Então, trazia-se na oficina a mãe. Então, às vezes o marido trabalhava fora, não tinha tempo, saía de manhã, chegava à tarde. Então, o carro dela era sempre arrumadinho, sempre revisado. E quando dava problema, ele pegava o carro dela e falou, eu sei que o seu está revisado. E levava o carro dela e ela trazia o carro do marido. Depois, ao longo dos anos, às vezes a filha fazia faculdade, o filho fazia faculdade, falou, mãe, o meu carro deu problema, deixa eu pegar o seu, porque o seu está revisado. Então, esse papel de trazer o veículo na oficina, por muito tempo, era masculino, passou uma tarefa a mais, vocês têm pouco trabalho, né? Poucas tarefas, né? Ser mãe, às vezes trabalhar no mercado, estudar, então são empoderadas aí, graças a Deus, passou esse trabalho a mais para vocês. Só que mudou-se muito o público. Então, eu sempre gosto de orientar. Não que você tenha que fazer algum serviço, mas o que falta no mercado é esclarecimento, informação. E depois você define o que vocês querem fazer. Tá? Então, por respeito ao universo feminino, que está empoderada, fazendo as suas escolhas, a cor, o modelo, sai da garantia e leva no seu mecânico de confiança, que quando não tem o pai que fazia às vezes, hoje não tem o pai mais presente, foi casada, entre aspas, não tem mais isso, né? Que era o marido que levava no mecânico de confiança dele, hoje passa a ser o mecânico de confiança dela. E moças que fazem faculdade fora do estado, vêm aqui para estudar, precisam de um apoio, uma orientação. Pais, às vezes, que viajam, as moças com carta nova, estão fazendo faculdade, trabalhando, estagiando, precisam do auxílio. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que dar informação, dar orientação, dar todo o respaldo, dar a segurança e depois vocês optam o que vocês querem fazer. Né? É igual um relacionamento. Tem que conhecer bem as pessoas, para depois você realmente... Porque, assim, confiança não se compra. Confiança você se adquire
com o tempo. E para isso você tem que conhecer a pessoa, conhecer o trabalho da pessoa, se sentir à vontade, explicar mesmo. O mecânico tem que explicar, tem que ter um departamento para explicar, orientar, definir o que está sendo feito. Não precisa fazer tudo o que tem que fazer, igual uma obra na sua casa. Você não precisa fazer uma obra completa, mas pode fazer por partes, à medida que cabe no seu bolso. Tá? Mesmo que não faça, mas orientar. É muito comum a gente pegar o telefone, tirar dúvidas por telefone. Tá? Então eu acho que vocês, mulheres, mais essa função de fazer a gestão do seu veículo, mas a gente tem que, em primeiro lugar, orientar, tá? E trazer para perto pessoas que querem fazer de maneira correta para não ter problema. Então, vamos aproveitar aí esse seu lado receptivo e de apoio, de auxílio. Deixa eu te perguntar mais uma coisa em relação ao veículo, parte mecânica. Eu sempre fico na dúvida se é vantagem eu comprar um carro flex. Qual é a vantagem que me apresenta o álcool, a gasolina? Eu estou vendo que os preços estão muito parecidos, então às vezes eu fico na dúvida se eu coloco álcool ou gasolina. O carro está mesmo preparado para receber os dois combustíveis? Porque eu sinto que ele fica muito fraco quando eu coloco álcool. Aí todo mundo fala para eu colocar álcool por conta de custo-benefício, que é mais barato. Mas eu sinto, eu vou falar o vocabulário bem feminino mesmo, eu sinto o carro xoxo, eu sinto o carro fraco. É vantagem eu continuar com o carro flex? É vantagem eu continuar abastecendo com álcool? Nesse ponto, o que você indica? Olha, Lia, o que acontece assim, no mundo automotivo, nessa parte de veículos movidos a combustível fóssil, nos anos 70 para 80, teve uma crise enorme da OPEP no mundo inteiro. Você vê, foi muito comum no mercado americano os carros ficarem parados com filas enormes sem combustível. Então, com relação ao flex, então é questão de fazer cálculo. Hoje, você não tem isenção nenhuma de IPVA, não tem esse incentivo do governo. O preço do álcool hoje está 70% do preço da gasolina. O álcool, fisicamente, você precisa de 35%, 33%, 35%, depende do veículo, quase 40% de álcool para fazer o trabalho da gasolina. Então, se você pôr na ponta do lápis, matematicamente, hoje não convém. E você vê que contrassenso, né? Você tirando do eixo São Paulo, Grande São Paulo, você vai para o Norte e Nordeste, o álcool é mais caro, porque ele tem que pagar o transporte, ele usa diesel nos caminhões tanque, para levar até o Nordeste, ele é mais caro que a gasolina. Por causa de quê? Carga tributária, combustível para levar transporte. Eu recomendo sempre que se usa naquilo que te serve. Mas os próprios proprietários de carro com aplicativo hoje, quando se usa o carro, existe um pouco de desgaste a mais. Um exemplo, quando você põe álcool e no álcool se carrega 7% de água na composição, depois de um tempo, andar na pandemia com o tanque parado, com álcool parado na garagem não compensa. Ele corrói a boia de combustível porque ele contém água. O escapamento, às vezes, o pessoal fala que tem uma proteção, mas às vezes não é tão protegido assim. A incidência de problema de corrosão do escapamento é maior. A incidência de desgaste de vela de ignição é maior. Então, assim, no meu veículo, eu não uso. Os meus clientes que usam só gasolina, porque carro ficam parado pelo quilômetro rodado, pelo custo do álcool, hoje eu não recomendo que se ande com álcool. A não ser que você vai pegar uma estrada, na estrada você vê que o consumo é parecido e o álcool é mais barato para abastecer, e você sabe que na estrada ele vai consumir todo esse tanque no máximo na ida e na volta. Vale a pena. Então é questão de fazer conta. Tá? Agora, se vale a pena você usar só álcool ou só gasolina, independente da minha opinião, faz a conta. Faz uma média com um tanque de álcool, faz uma média com um tanque de gasolina no trajeto que você faz, no cálculo custo, quilômetro rodado, e você vai ver que o que compensa, o que vale mais a pena. Tá bom? Mas se ficar parado, eu recomendo que mantenha mais na gasolina.
Que é o meu caso, que eu não sou de sair muito, né? Então... Ainda mais com esse home office. Cássio, uma coisa que me tira o sono. Nunca aconteceu. Mas se acontecer, se eu bater o carro, Cássio, o que eu faço? Eu choro, eu entrego o carro, eu largo o carro e saio correndo. O que eu faço no caso de colisão? É lógico, o público feminino fica aterrorizado com isso, né? Houve clientes nossas que têm 30 anos de carta e que nunca tinham batido. E tem sempre a primeira vez, né? E em São Paulo, quem é que não dá uma ralada, uma encostada, uma batida? Que não que dependa de vocês, principalmente de terceiros, né? Esse trânsito louco, essa correria. Então a gente sempre recomenda que você ligue para a sua seguradora. Mas no caso de bater, você está numa esquerda, bateu. Primeiro passo é ligar o pisca-alerta. Por quê? As pessoas têm que entender, você tem que telegrafar que o carro está mobilizado, existe um acidente à frente. Aquela regrinha, quando você tirou a carta no curso de condutores, se puder, se o carro estiver imobilizado, não sai do lugar, porque bateu, estourou o radiador, entortou roda, pega o seu triângulo de segurança, afasta aí uns 10 metros do carro, põe para sinalizar. Então o primeiro passo é você sinalizar. Tá? Agora, se der para sair da região de colisão, fala com o condutor envolvido, tira ele para a direita, põe aí num posto de serviço ali, numa própria recuado, e vocês conversam. Tá? Pega a placa do veículo, vê se ele tem seguro, qual é a companhia, a pessoa se identifica. Agora, eu sempre recomendo às moças, ou clientes em geral, muito cuidado com colisão à noite, você sozinha, tá? E parar de repente, para se não é assalto, até questão de segurança. Então, bateu, tenta tirar daquela zona de perigo. Liga o pisca-alerta, faz o protocolo de segurança, tira da zona de perigo. E a pessoa idônea vai te seguir ali, encostar no posto de serviço, vai estar com mais gente, iluminado, para você ter um pouco mais de segurança. Depois que isso ocorreu, avalie os danos, certifica que a pessoa tem seguro. Se não tiver, você documenta por foto ou por vídeo, tá? Placa, para depois você fazer uma ocorrência. Se tiver vítimas, não tem jeito. Tem que chamar o SAMU, tem que chamar o guarda do DSV ou a polícia em geral para fazer um boletim de ocorrência, lavrar um auto do fato. E depois você acionar a sua companhia de seguro ou de terceiros se ele for o causador do acidente. Tá? Mas se puder fazer a mobilidade do carro, tirar daquela zona de risco, faça para a integridade pessoal sua, física sua. E liga para o Cássio, né, gente? Porque numa situação dessa agora, ele que lute, ele que vai ter que me aguentar. Não, mas mesmo quando na contratação do seguro, é muito comum você fazer primeiro uma avaliação. Né? Aí a gente vai usar aquele fluxograma racional. A sua franquia, quanto que é a do veículo? É R$ 2.500. Hoje qualquer carro franquia hoje é R$ 2.000, R$ 2.500 para cima. Tem veículos linha premium que passam dos R$ 5.000, R$ 7.000. Então você faz uma avaliação, usa o fluxograma. Vale a pena? Não vale? É por responsabilidade sua? Tem terceiros? Não tem? Faz um apanhado de dados para aí depois com calma você concluir o que vai fazer. É aquela relação custo-benefício. O seguro, a franquia é alta, você vai perder bônus na renovação, às vezes o valor da franquia e do reparo é próximo. Tem muitos clientes que optam por não usar a franquia, não perder bônus na renovação e 2 ocorrências no ano, com certeza a sua apólice o ano que vem vai subir. Somente quando tem pessoal mais novo dirigindo. Então faz uma avaliação. Traz uma oficina, faz o orçamento primeiro, para ver se dá para fazer reparo. E consulta o valor da franquia, do reparo, se vale a pena usar o seguro. Para você ter uma ideia, a própria companhia de seguro, se você acionar e não der o valor da franquia, eles vão negar. Falou, não dá o valor da franquia. Tá? E aí isso me prejudica na próxima renovação. Não, se você usar constantemente, com certeza você entra no grupo de risco. Tá? E provavelmente sua apólice vai subir.
Porque a pessoa começa a avaliar e fala, olha, você teve muitas colisões ao longo do ano. É muito comum você entrar numa listagem que os valores começam a crescer. Por isso que carta nova, adolescente, sabe, jovens com carta nova, os riscos são maiores normalmente onde você mora, é questão de perfil. Tá? Então, antes de você acionar, seria bom você levar numa oficina, ver se a oficina é credenciada, tem o equipamento necessário, tem esse vínculo com alguma seguradora, faz o serviço a contento, porque a pior coisa que tem é você fazer um serviço de reparo de funilaria e pintura e futuramente você vai vender mal feito, na parte estética, provavelmente vai depreciar ainda mais o seu veículo. Tá? E você tem esse serviço aqui, né, Cássio? A gente atende várias seguradoras, mas traz primeiro a gente fazer uma avaliação se vale a pena você usar o seguro mesmo. Se o terceiros, que veículo que é. É muito comum a pessoa às vezes ter no carro, no seu carro, por exemplo, um acidente de pequena monta, que o custo do seu carro é bem menor que a franquia. Você só aciona terceiros. E não precisa usar nem a sua franquia. E faz o reparo você mesmo e aciona terceiros. Tá? Depende da companhia, você pode fazer isso sem problema nenhum. Tá? Usa só para terceiros, perde uma parte do bônus e repara o seu carro com um custo bem menor. Mas tem que trazer para a gente avaliar. Tá bom? Tudo bom, Cássio. Agradeço a paciência. Eu que agradeço. É tudo muito novo, né, para nós, mas foi super esclarecedor e com certeza foi uma ótima indicação e vou começar a vir aqui, né? Já tem tudo aqui. Disponha da gente, tá? O que você precisar. Se nós não fizermos o serviço, a gente indica a pessoa da área que pode te atender, tá? E vamos atender. Então, nós montamos uma empresa, porque quando o veículo está na garantia, ele leva no concessionário da marca. Lá você tem o funileiro, o tapeceiro, o mecânico, o instalador de som, de acessório, o tapeceiro. O problema é quando esse veículo sai da garantia. Onde que eu vou levar? Ah, aqui eu não mexo com tapeçaria, só faço funilaria. Ah, mecânica eu não faço, é autoelétrico. O autoelétrico, não, autoelétrico eu não mexo, é parte de injeção, eu não tenho esse equipamento. Então, a gente procurou montar uma estrutura geral para atendê-la e orientá-la no caso de eu não atendê-la. Tá bom? Para te ficar mais fácil para você montar esse fluxograma para fazer a melhor tomada de decisão, para baixar custo e resolver o seu problema da menor maneira possível. Muito obrigada, Cássio. Disponha da gente e fica a dica. Fica a dica.